Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do livro do Bem-Sirá. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Endireita o teu coração e sê constante. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação. Porque no fogo se prova o ouro e os eleitos de Deus no cadinho da humilhação. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O discernimento, continuamos com o tema do discernimento. Como vimos nas catequeses anteriores, não é principalmente um procedimento lógico, tudo na cabeça, não. Ele incide sobre as ações, e as ações têm uma conotação afetiva, também que deve ser reconhecida, porque Deus fala também ao coração. Então abordemos a primeira modalidade afetiva, objeto do discernimento. Isso é a desolação. Do que se trata essa desolação? A desolação foi assim definida: obscuridade da alma, perturbação interior, impulso para coisas baixas e terrenas, inquietação devido a várias agitações e tentações. Assim a alma inclina-se para a desconfiança, fica sem esperança e sem amor, a alma torna-se indolente, tíbia, triste, como que separada do seu Criador e Senhor. Todos nós temos experiência disso. Acredito que, de certa forma, todos nós já vivemos a experiência disso, da desolação. O problema é como poder lê-la, pois também ela tem algo importante para nos dizer, e se tivermos pressa de nos livrar dela, corremos o risco de a perder. Ninguém gostaria de se sentir desolado, triste, isso é verdade. Todos gostaríamos de uma vida sempre jubilosa, alegre, realizada. E, no entanto, isso, além de não ser possível, porque não é possível, também não seria nem mesmo bom para nós. Com efeito, a mudança de uma vida orientada para o vício pode começar a partir de uma situação de tristeza, de remorso pelo que se fez. É deveras bonita a etimologia dessa palavra, remorso. Remorso da consciência, todos conhecemos isso, não? Remorso. Literalmente, é a consciência que morde, que não dá paz. Alessandro Manzoni, em Os Noivos, ofereceu-nos uma maravilhosa descrição do remorso como ocasião para mudar de vida. Trata-se do célebre diálogo entre o cardeal Federico Borromeu e o inonimado que, depois de uma noite terrível, se apresenta destruído pelo cardeal, que se dirige a ele com palavras surpreendentes. Tem uma boa notícia para me dar e faz-me suspirar tanto? Boa notícia eu, disse outro. Tenho um inferno no coração. Diga-me, se eu souber, qual é essa boa notícia? Que Deus tocou o seu coração e quer fazê-lo o seu. Retorquiu pacatamente o cardeal. Que Deus toca o coração e te vem alguma coisa dentro, a tristeza, o remorso por alguma coisa. É um convite a iniciar um caminho. O homem de Deus sabe observar profundamente o que se move no coração. É importante aprender a ler a tristeza. Todos nós conhecemos, sabemos o que é tristeza. Todos.
Mas sabemos lê-la, fazer uma leitura dela? Sabemos entender o que significa para mim essa tristeza de hoje? No nosso tempo, a tristeza é considerada, sobretudo negativamente, como um mal a fugir, a evitar a qualquer custo, o custo que custar. E, ao contrário, pode ser um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. Santo Tomás define a tristeza como uma dor da alma. Como os nervos para o corpo, ela desperta atenção diante de um possível perigo ou de um bem ignorado. Por isso é indispensável para a nossa saúde. Protege-nos para não nos ferirmos a nós próprios e aos outros. Seria muito mais grave e perigoso não ter esse sentimento e seguir em frente. Às vezes acontece que trabalha como uma sinaleira. Pare, pare. Está vermelho aqui, pare. Estou triste, então tem alguma coisa ali. Porque, ao contrário, para quem tem o desejo de praticar o bem, a tristeza é um obstáculo com que o tentador quer desencorajar-nos. Nesse caso, deve-se agir de maneira exatamente contrária ao que é sugerido, determinado a continuar o que se tinha proposto cumprir. Pensemos no trabalho, no estudo, na oração, ou num compromisso assumido. Se os deixássemos, assim que sentíssemos tédio ou tristeza, nunca realizaríamos nada. Também essa é uma experiência comum à vida espiritual. O caminho para o bem, recorda o Evangelho, é estreito e íngreme, requer um combate, uma vitória sobre si mesmo. Começo a rezar ou dedico-me a uma boa obra e é estranho? Precisamente nesse momento me vêm à mente coisas urgentes para fazer. Para não rezar e não fazer as coisas boas, todos nós temos essa experiência. É importante para quem quer servir o Senhor. É importante não se deixar enganar, guiar pela desolação. Não, mas isso é chato, não, isso não quero fazer. Esteja atento. Infelizmente, alguns decidem abandonar a vida de oração ou a escolha feita, o matrimônio ou a vida religiosa, impelidos pela desolação, sem primeiro fazer uma pausa para considerar esse estado de espírito e, sobretudo, sem a ajuda de um guia. Uma regra sábia diz para não fazer mudanças quando se está desolado. O tempo seguinte, e não o humor do momento, mostrará a bondade ou não das nossas escolhas. É interessante observar no Evangelho que Jesus afasta as tentações com uma atitude de firme determinação. Situações de provação advêm-lhe de várias partes, mas sempre encontrando nele essa firmeza decidida a cumprir a vontade do Pai. Esmorecem e deixam de impedir o caminho. Na vida espiritual, a provação é um momento importante. Como a Bíblia o recorda explicitamente, e diz assim: se quiseres servir a Deus, prepara a tua alma para a provação. Se quiseres seguir no bom caminho, prepara-te. Haverá obstáculos, haverá tentações, haverá momentos de tristeza. É como quando um professor examina o estudante. Quando vê que conhece os pontos essenciais da matéria, não insiste. Passou a prova, mas deve superar a prova. Se soubermos atravessar a solidão e a desolação com abertura e consciência, poderemos sair revigorados sob os aspectos humano e espiritual. Nenhuma prova está fora de nosso alcance. Nenhuma prova será superior àquilo que podemos fazer. Mas não fugir das provações. O que significa essa provação? Eu estou triste, mas por que estou triste? O que significa que neste momento estou desolado? O que significa que eu estou desolado e não posso seguir em frente? São Paulo lembra que ninguém é tentado além de suas possibilidades, pois o Senhor nunca nos abandona
e, tendo Ele perto, poderemos vencer todas as tentações. E se nós vencermos hoje, nos levantamos novamente, caminhamos e a vencemos amanhã. Mas não permanecer mortos, para dizer assim, não permanecer vencidos por um momento de tristeza e desolação. Sigam em frente. Que o Senhor nos abençoe nesse caminho corajoso da vida espiritual, que é sempre caminhar. Obrigado.